Boa noite, irmãos. Aqui é o João Pedro. Eu sou membro hoje da Igreja Lagoinha e eu estou tendo a oportunidade de estar estudando na Igreja Betel, no Centro de Teologia da Igreja Betel, através do conteúdo da missão americana da Igreja Batista Georgia Leadership. Eu tive que ler isso aqui, é muito grande. Mas, gente, está sendo uma experiência maravilhosa para mim. A busca do conhecimento, da teologia, ela já é muito edificante, propriamente dita, mas a experiência que os pastores, os professores, eles trazem para a gente com o ensino, com o conhecimento entregue, é espetacular. O conteúdo, da Igreja da Geórgia, ele é denso, ele é simples, porém é denso. Então eu acredito que para mim isso seja uma grande vantagem, porque ele é super completo e ele tem transformado sim a minha vida. E eu queria deixar um convite para vocês aqui, para procurarem o pastor Isaías e vir fazer parte também, aproveitar essa oportunidade, porque uma oportunidade assim não aparece todo dia. Então, dá uma ligada para ele, provavelmente vai ter o contato dele aqui no vídeo, na descrição do vídeo. Liga para ele e vem fazer parte com a gente. Eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Mas ali está Jesus na solidão. No horto luta com terror, abandonado pelos seus. Onde estava eu? Onde estava eu? Onde estava eu? É noite, Getsemane, encobre a escuridão. É noite alta, mas ali está Jesus na solidão. No horto luta com terror, abandonado pelos seus. Onde estava eu? Onde estava eu? Onde estava eu? Onde estava eu? Quando mataram meu Cristo. Onde estava eu quando mataram meu Cristo? Onde estava eu quando mataram meu Cristo? Onde estava eu? Onde estava eu? Onde estava eu? Onde estavas tu? Nem mesmo a chuva pararia nossa diversão. Ao mesmo tempo Cristo carregava a sua cruz. Onde estava eu? Onde estava eu? Onde estava eu? Onde estava eu? Quando mataram meu Cristo, onde estava eu? Quando mataram meu Cristo, onde estava eu? Quando mataram meu Cristo, onde estava eu? Onde estava
maltratando o irmão. Estava na sentada com cerveja na mão. Estava na guerrilha maltratando o irmão. Estava na sentada com cerveja na mão. Estava no Quimbanda procurando a cura para o meu filho que acabou falecendo. Estava no Quimbanda procurando a cura para meu filho que acabou falecendo. Estavam feitiçando, estavam roubando, estavam matando também, prostituindo. Estavam me drogando, estavam maltratando. Onde estava eu? Onde estava eu? Estava ganhando, blasfemando o nome do Senhor. Estava Estava eu, irmãos, estava eu, estava Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu estou intitulando Vigiando a Motivação do Coração. Vigiando a motivação do coração. Você já pensou por que muitos líderes, seja pastores, missionários, auxiliares, líderes de células, pequenos grupos, parecem ser tão abençoados, mas de repente começam a manifestar atitudes estranhas. Às vezes se tornam meio apáticos, às vezes começam a falhar com as suas responsabilidades, outras vezes começam a até ter uma atitude crítica, tudo eles criticam, tudo eles veem com maus olhos. Outras vezes até caem em pecados imorais, outras vezes se tornam simplesmente bem rebeldes contra tudo. Por que isso? Eu creio que é porque não vigiaram a motivação do coração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, eu realmente acredito que isso é uma advertência para todos nós. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Você pensa que você está em pé? Amém, glória a Deus. Mas veja que não caia. 2 Coríntios 2,11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Que eu saiba, dentro da Pastor Church, hoje, nesse momento, pela graça de Deus, e na realidade não sei nem se desde o nosso começo aqui, que a grande inauguração foi 2021, março de 2021, fazem exatamente 3 anos desde a grande... Nós já existíamos antes aqui, mas desde a inauguração para cá, que eu saiba, e até hoje, não tem ninguém passando por esse problema. Porém, o melhor remédio é a prevenção. Então, eu não estou falando isso porque eu penso que tem alguém que está agora, nesse momento, tendo esse problema. Mas o melhor remédio, eu volto a repetir, é a prevenção. E veja esse texto tão lindo. Vamos até ler em voz alta, todos juntos? Vamos lá? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Em outras palavras, nós não somos ignorantes acerca das estratégias de Satanás. E a gente tem que ficar atento, entendendo como ele opera, para que ele não alcance
vantagem sobre nós. A raiz, talvez, de todas as vezes que alguém tem essas atitudes erradas, às vezes líderes tão usados acabam caindo em pecado ou outros problemas, talvez a raiz, toda vez, está na motivação do coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Nós vamos ver o exemplo de um homem na Bíblia que não vigiou a motivação do coração. E o nome dele é Rei Saul. O rei Saul começou muito bem. Começou muito bem. Muitos até esquecem o tanto que ele começou bem. Veja em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul. O nome do pai dele era Quis. Moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, o Saul obedeceu, né? Por que ele obedeceu? Ele obedeceu porque ele quis. Mas também porque ele tinha esse coração obediente para com seu pai o quis. Agora, você vê uma atitude muito linda de um filho que obedece seu pai. E ele vai atrás, junto com o trabalhador lá, o moço, para procurar essas jumentas que tinham extraviado. Agora, diz a Bíblia que eles ficaram já muitos dias procurando e não achando essas jumentas. Olha só, a partir do versículo 5. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porque já tinha passado vários dias. Olha o Saul, esse jovem preocupado com as emoções do pai. Ele diz para o moço: nós já procuramos muitos dias, nós não achamos a jumenta, o meu pai não vai estar nem mais preocupado com a jumenta, ele vai estar preocupado conosco, vamos voltar logo. Aí o moço disse o seguinte: nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede, vamos-nos agora lá, mostrar-nos porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul, e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Olha só, impressionante as atitudes de Saul. Primeiro, obediente ao pai. Segundo, preocupado com as emoções do pai. Terceiro, ele podia ter falado: não, nós vamos lá pedir uma oração lá, revelação do homem de Deus, né? Porque naquela época o cidadão comum não tinha o Espírito Santo morando dentro dele, e eles então pediam as direções do profeta. E eles iam pedir a ajuda do profeta para saber onde estavam as jumentas, né? Só que o Saul falou: eu não queria chegar lá sem poder dar uma oferta para o profeta. Eu queria dar uma oferta para ele. Não era obrigado, obviamente, mas eu queria dar essa oferta para ele. E a gente não tem nada para dar para ele. Aí o moço falou: não, mas eu tenho aqui ainda um dinheiro, nós vamos dar isso aqui de oferta para ele. Muito bem, então nós vemos uma atitude quebrantada, maravilhosa, generosa, amorosa do Saul. Agora, o profeta os recebe, e olha aqui o que o profeta diz, o profeta Samuel: quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram.
Aí o profeta muda de assunto. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Então Saul, você vê que ele tem uma honesta humildade. Ele diz, quando o profeta fala para ele, tipo assim: você que é o cara, tudo de bom que existe em Israel é reservado para você, para sua família. Ele disse: por que o senhor está falando assim comigo? Ele falou: eu sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que o senhor está falando desse jeito comigo? Mas mais tarde, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, a Bíblia fala, ainda naquele encontro, né, com Saul, o profeta Samuel, olha só, tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor, por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então ele já foi, no verdadeiro sentido, já ungido para ser o rei de todo Israel. Você acredita uma coisa dessa? O cara foi pedir conselho do profeta sobre onde estavam as jumentas e volta já ungido o rei de Israel, tá? Que coisa impressionante. Aí, ainda nesse mesmo encontro, olha só, versículo 9 e 10. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Gente, muitas vezes nós esquecemos que Saul teve um começo tão fenomenal. Um cara humilde, um cara obediente ao pai, preocupado com as emoções dos outros, um cara respeitoso às autoridades espirituais, um cara generoso, um cara que foi ungido pelo Espírito do Senhor e pelo profeta também, um cara que Deus mudou o coração dele, um cara que foi apossado pelo Espírito de Deus e que profetizou no meio dos outros profetas. Que coisa fenomenal! Tudo isso é a realidade. Saul teve um começo tão fenomenal. Aí, quando eles finalmente chegam em casa, a família toda vem, porque a família já está preocupada, já está mais do que 3 dias eles fora de casa. Então, quando eles finalmente chegam em casa, a família toda vem e perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: a buscar jumentas. E vendo que não aparecia, nós fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? E olha que o Saul respondeu. Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Meu Deus, quando eu ouvi isso, eu falei: esse cara era muito humilde, muito quebrantado. Se fosse eu, e o tio perguntando para mim: o que foi que o Samuel te disse? Eu falei: bem, cara, eu nem ia te dizer, né? Mas eu fui ungido rei, né? Você é rei agora de Israel. Mas não, o cara foi tão humilde que nem falou, ele só falou a primeira parte, né? Ele falou que as jumentas já tinham sido encontradas. Uau! Uau! Que homem humilde! Que homem tão maravilhoso! A gente esquece que Saul teve um começo tão quebrantado, tão maravilhoso, tão especial, né? Agora, olha 1 Samuel 10, 22 em diante. Então, porque chegou o grande dia para oficializar diante do povo o Saul ser proclamado o rei. Chegam lá para proclamá-lo o rei e não acharam ele. Não acharam ele. Então, tornaram a perguntar ao Senhor: se aquele homem vier ali, Senhor, o Saul está aqui?
nos revela. Tinha que pedir por revelação, porque ninguém estava encontrando ele. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Quem que ficava lá na bagagem? Eram os diáconos, eram os que estavam trabalhando, os que estavam ajudando a organizar as coisas. Deus sempre promove os que estão trabalhando na bagagem. Deus, quem é fiel no pouco, Deus faz fiel sobre o muito. Pode ter certeza disso. Você pode ver que Deus sempre promove esse tipo de pessoa, que é fiel, que está trabalhando, que está ocupado, que está fazendo coisas para a obra do Senhor. Quando Deus chamou o Eliseu, o que foi? O Elias jogou a capa sobre ele, ele estava o quê? Arando lá. Quando Deus chamou os discípulos, eles estavam pescando ou lavando suas redes. O Mateus estava trabalhando como cobrador de imposto, mas estava trabalhando. Todo mundo trabalhando. Deus sempre chamou os trabalhadores. O Gideão estava lá malhando trigo no lagar. O anjo apareceu para ele e falou assim: o Senhor está contigo, homem valente. Você não vê nenhum lugar Deus chamar alguém que está parado, alguém que não está trabalhando, alguém que está ocioso. Você nunca vê um anjo aparecer para alguém e falar assim: o Senhor está contigo, seu vagabundo. Você não vê Deus chamando pessoas paradas para o reino dele. Sempre pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, né? Agora, tá bem, então, correram, versículo 23, correram e tomaram ele dali, estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa. Olha só, ele agora é proclamado rei. Em vez dele falar: já que eu sou rei, cadê minha mansão, cadê meu palácio, cadê as concubinas? Não, o que ele vai? Vai para casa também. É proclamado rei, mas vai para casa, humilde. Olha só, também Saul se foi para sua casa, a Gibeá. Só que, olha só, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial, quem são os filhos de Belial? Quer dizer, os filhos daquele que não presta, pessoas que não prestam, disseram: como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Eu creio que a atitude dele foi tão humilde que ele pensou: os caras estão me desprezando, mas eu até dou razão para eles. Quem sou eu? Eu não sou nada, não. Eu até entendo o desprezo que eles estão tendo. Não concordo, porque foi minha ideia, foi ideia de Deus, mas uma vez que Deus me ungiu rei, então eles não deviam me desprezar, estão errados. Mas, num certo sentido, eu até entendo eles, porque eu também talvez me desprezaria. Quem sou eu? Olha a humildade dele, olha a simplicidade dele. Uau! Agora, vamos ver a continuação, logo, ainda no começo do seu reinado, infelizmente. Olha só o que fala, tá? Ainda quero te mostrar mais uma qualidade dele, uma coisa muito linda ainda. Sucedeu, 1 Samuel capítulo 11, versículo 11. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Olha, então, escuta bem. Grande primeiro teste de Saul como rei. Era para liderar o exército de Israel, para derrotar os inimigos que vinham atacando eles. E agora era o teste. Ele é o rei mesmo? Ele vai dar conta do recado? Porque é para isso que eles queriam um rei. Era para defender e liderar o exército, para defender contra os inimigos que vinham saqueando e destruindo eles. E olha o que acontece. Então disse o povo a Samuel, né? Então, porque Saul teve uma vitória avassaladora. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para que os matemos. Vamos matar esses caras que foram errados, que foram contra o homem que Deus escolheu. Agora, né?
Ele já provou que ele é um poderoso rei. Porém, Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Olha só, ele falou: não. Em outras palavras, eu já decidi perdoar esses caras. Hoje não foi a vitória, não veio através de mim, veio através do Senhor. O Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo. Eu acho que Samuel, como mentor, né, desse jovem rei, deve ter sorrido, ficado feliz com as atitudes dele. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Os judeus tinham e até hoje tem esse costume de dançar aquelas danças judaicas. E eu posso imaginar Saul lá no meio dos homens, dançando, abraçando, se alegrando, humilde. Um homem realmente tão transformado, tão maravilhoso. A Bíblia fala que Deus mudou o coração dele, o Espírito de Deus veio sobre ele. Mas o que aconteceu com Saul? Veja o que aconteceu. Vitórias e elogios inflaram o ego e sutilmente mudaram a direção do seu coração. Ele estava tão bem com o coração focado, só querendo fazer a vontade de Deus. Mas ele começou a receber muitos elogios, muitas vitórias, muitos sucessos. E aos poucos a motivação do coração dele foi desfocada. Ele que agora, antes, queria só fazer a vontade de Deus e só para a glória de Deus. E qualquer pessoa que o elogiava, ele falava: não é para mim, é para Deus. De repente ele começou a criar um apetite mórbido de tantos elogios, de tantos: uau, parabéns, seu life group já multiplicou tantas vezes. Uau, você é um cara, poxa, você é um cara. Olha, de toda a nossa rede, você que está mais multiplicando life group, parabéns. Aos poucos ele foi criando um apetite. No começo, eu acho que quando as pessoas elogiavam ele nem queria ser elogiado. Não, toda a glória seja dada a Deus. Por favor, nem me menciona meu nome em público, eu prefiro não, porque eu gosto, eu não estou fazendo para aparecer, eu estou fazendo para a glória de Deus. Mas era um elogio após o outro, uma vitória após a outra, e ele começou a gostar, e começou a se pensar: eu realmente sou bom nesse negócio de life group. Eu multiplico muito mesmo, eu cresço, meu life group é uma benção. O meu life group é maior do que a maioria dos life group aí. Eu sou melhor mesmo, eu sou bom. E aos poucos, ele começou a criar um apetite mórbido, gostar desses elogios. Não é errado você receber elogios. E o certo é você dar muitos elogios para as pessoas. O certo é isso. Mas é errado você ficar gostando de elogios. Isso é errado. Sabia disso? É errado. E isso a gente tem que vigiar. Eu estou falando comigo mesmo também. Muito, muito para mim mesmo também. Pode ter certeza disso. Porque isso é uma artimanha diabólica para desfocar o nosso coração e tirar o nosso coração do foco. Isso é muito, muito importante, muito sério. Agora, a história vai que Samuel sempre ia, e antes deles começarem a guerra, né, eles faziam toda uma oração e tudo, e toda vez que terminavam a guerra também, né, quando eles terminavam a guerra, que ganhavam a vitória, aí o profeta vinha, e ele que era o único autorizado para oferecer o sacrifício a Deus. Mas só que Samuel demorou demais, e o povo estava inquieto, e o Saul não queria ver o pessoal reclamando. Por quê? Quando você está muito preocupado com a sua reputação, você não quer ninguém falando mal de você.
Então estava demorando, e o Samuel demorando, não tinha relógio na época, né? Mas o Saul, esse cara está demorando, e o povo, pô, mas que rei é esse que não libera a gente, nós, e tal, e o povo reclamando, e ele querendo agradar o povo, e Samuel demorando. Então ele fala, sabe uma coisa? Eu mesmo vou fazer esse sacrifício. E ele mesmo, quer dizer, ele pisou na bola feio, e aí Samuel chega e repreende. Olha a repreensão de Samuel. 1 Samuel 15, 17 em diante. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor esse caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Por quê? Deus havia falado, os amalequitas, eles haviam sido usados pelo diabo de uma forma tão horrível. Quando Israel vinha do Egito para a terra prometida, porque eles de uma forma covarde atacavam as mulheres e as crianças, os que iam mais devagar atrás. Eles fizeram tanta coisa horrível, tantas atrocidades. E naquela época Jesus não tinha morrido e ressuscitado ainda. Então as maldições hereditárias que passavam de um pai para o filho não podia ser quebrado pelo sangue de Jesus. E aquilo era um demônio atrás de outro demônio, só aumentando a força do diabo aqui na terra. E Deus falou assim, olha, para quebrar essa maldição, para poder a terra ainda sobreviver mais alguns anos, para poder se livrar dessas maldições, vocês têm que eliminar todos os amalequitas, todos. E matar todos os animais, até os animais tão ruins. Tem que matar tudo, todos os animais também. Aí, o rei Saul, influenciado pelo povo, desobedeceu o que Deus havia falado, matou todos os amalequitas, menos o rei, tá? E matou todos os animais, menos as ovelhas, os carneiros, o tipo de animal que eles sacrificavam para Deus. Porque olha a lógica, para que sacrificar nossos animais, quando tem tantos animais tão bonitos e gordos, que vai dar para a gente sacrificar para Deus? Eles vão morrer mesmo, porque Deus já mandou matar todos, então eles vão morrer. Nós vamos obedecer a Deus e matá-los, mas nós vamos oferecê-los como oferta para Deus. Mas Deus não queria animal endemoniado. Agora, veja bem, o negócio não é nem o demônio dos animais, o negócio principal era a desobediência. E Deus falou matar todos os amalequitas, ele matou todos, menos o rei. Por que o rei? Porque naquela época, o grande costume, depois de você ganhar uma guerra, era você pegar o rei derrotado e expô-lo na frente de todo mundo. E aí eles colocavam o rei em correntes no chão, e o rei vencedor colocava o pé dele, a bota dele, em cima da cabeça do rei derrotado, e levantava a espada, e o povo... Uá! E Saul estava saboreando esse momento. Então, em vez de matar o rei, não, nós vamos matá-lo. Deus mandou matar todo mundo, nós vamos matar o rei, mas primeiro vamos saborear um pouco esse negócio, né? Vamos, você está entendendo? Então, Samuel, o discipulador dele, o líder espiritual dele, entra de sola para ver se ele arrepende, para ver se ele quebranta. Ele fala assim, o Senhor te enviou esse caminho e disse, vai-te e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então, disse Saul a Samuel,
Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei da Amaleque, e os amalequitas eu os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, Samuel. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, o cara já está chamando ele de rebelde. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e cultos a ídolos do lar. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse a Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Fala a verdade, parece que foi um pouco duro já demais. O cara pisou na bola, tá certo. Mas já receber um castigo desse, cara, um tratamento desse, sabe por quê? Escuta bem, Deus já estava vendo o coração dele, que estava totalmente errado. Veja o próximo versículo. Então disse Saul: honra-me, eu pequei, tudo bem, eu pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Olha só, porque o momento da grande vitória, a celebração da vitória, o auge da celebração era o momento de adorar o Senhor com sacrifício. E Samuel já estava indo embora. E ele pega no... Não, eu pequei. Tudo bem, eu pequei. Mas Samuel, por favor, honra-me agora perante as pessoas. Não deixa eu passar vergonha. Por favor, não deixa eu passar vergonha. Tudo bem, eu pequei, tudo que você falou isso, tudo bem, eu aceito, mas a coisa principal não é isso. A coisa principal, não posso passar vergonha. Então, me honra agora diante do povo. Me honra. E ele mostra o coração verdadeiro dele, que não era preocupado. Se fosse outro, ele ia falar: eu não quero nem saber do povo. Você está falando que eu entristeci o coração de Deus. Meu Deus, eu pequei contra Deus. E ele teria arrependido profundamente. Ele não estava nem preocupado com isso. Ele estava só querendo agradar o líder dele. Eu pequei, tudo bem, você tem razão, eu errei, mas agora me honra diante das pessoas. A preocupação dele não era com o coração de Deus. A preocupação dele era de agradar o líder dele, para o líder dele não fazer ele passar vergonha diante das pessoas. Aí o que a Bíblia fala? Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Tipo, é como se Samuel estivesse falando: é isso que é importante para você? É? Tudo bem, já que isso é tão importante, eu vou fazer. Aí olha só, versículo 35. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Que coisa séria, que coisa séria. Agora, veja os resultados da motivação errada. Ou seja, as características que mostram que bem provavelmente a motivação do coração foi desfocada, tá? A Bíblia diz: enganoso é o coração. Então, nós vamos estudar características do Saul que vão mostrar como o coração dele já estava tão deturpado, tão desfocado, com motivação errada. E, escuta bem o que eu vou dizer aqui, bem provavelmente, eu e você, todos nós vamos ver algumas dessas características em nós. O que é isso? Isso é uma luz amarela piscando, nos alertando e dizendo: cuidado, porque talvez a motivação do seu coração já começou a se desfocar.
é hora de arrepender. Tá certo? É isso que Deus está falando para mim e para você. Então, primeira característica que mostra que bem provavelmente a motivação do coração foi desfocada, é isso aqui, olha. Desobediência sutil às autoridades. O líder dele, o discipulador dele, o líder dele havia falado para ele fazer tal coisa. Ele fez tudo, quase, só um pouquinho. Era para matar todo mundo, matou todos, menos o rei. Então, quando você vê uma desobediência sutil, quando o líder fala assim, olha, eu quero, né, sugerir que você faça tal coisa assim, 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 e ele faz tudo menos um pouco, uma desobediência sutil. Segunda coisa, põe culpa nos outros. Qualquer falha, ele nunca assume. Não, eu que errei. Não, é o povo, né? Pois quando o Samuel falou assim, por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e etc, etc, etc. Olha o versículo 21, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor. Quer dizer, o povo, a culpa foi do povo. Ué, quem era o rei do povo? Ele que mandava no povo. Né? Então isso é muito, muito sutil e muito diabólico, né? Quando a pessoa tem o costume, toda vez que ela é mostrado o erro, olha, com muito amor e carinho, irmão, você falhou. Não, mas não fui eu, foi ele, porque eu não entendi. Ele nunca assume a culpa, sempre gosta de transferir a culpa para os outros. Tá? Outra característica, muito sacrifício, mas lá no fundo um coração rebelde. Olha só, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Às vezes, eu já vi pessoas, não é aqui em São Paulo, Deus sabe meu coração, que eu saiba, não tem ninguém aqui em São Paulo fazendo isso, graças a Deus. Mas eu já vi em outros lugares pessoas que trabalham dia e noite para a obra de Deus, como voluntários mesmo, dando a vida para cuidar de vidas em life groups, em ministérios, dia e noite. E estão trabalhando muito, e todo mundo está toda hora elogiando eles, porque eles trabalham muito mesmo. Mas quando só está eles, longe de todo mundo, só talvez aquele marido e esposa e tal, aí, meu Deus, eles falam mal das pessoas da igreja, falam mal dos líderes, falam mal de outros irmãos da igreja, de outras pessoas do ministério, né? Quando ninguém está olhando, sai a serpente da boca deles. É uma coisa diabólica, quer dizer, é muito sacrificar, mas um coração rebelde, um coração que fala mal dos outros, um coração que não é correto diante de Deus. Outra característica, arrependimento falso, né? Veja bem de novo esse texto. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Olha só, parece que ele está arrependendo. Eu pequei, eu reconheço que eu pequei, eu transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. E depois de ser muito confrontado, ele reconhece, eu pequei mesmo. Eu estava pondo a culpa no povo, mas a culpa era minha mesmo. Parece que ele está arrependendo agora de coração. Mas olha o que ele diz, agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Nenhum momento ele fala assim, Samuel, ore comigo que eu quero pedir perdão a Deus. Eu machuquei o coração de Deus. Não, ele está preocupado com o coração do líder dele. Não está nem preocupado nem um pouco com o coração de Deus. Não, perdoa-me, Samuel, perdoa, eu pequei, você tem razão, eu pequei contra Deus. Então, Samuel, me perdoa. E Deus, onde fica na história? Por que você não pede perdão de Deus, que é o mais importante? Então, uma característica, mostra de novo, por favor, é o arrependimento falso. Arrependimento falso. O que é arrependimento falso? É um arrependimento até verdadeiro, mas é horizontal. Eu fico muito arrependido, porque meu pecado feriu o coração do meu líder, porque meu pecado feriu a minha esposa, porque meu pecado feriu meus liderados, porque meu erro, eu estou colhendo
coisas amargas por causa do meu erro, por causa das próprias consequências dos meus erros. Eu estou muito arrependido do que eu falhei. Mas em nenhum momento eu estou preocupado porque eu machuquei o coração de Deus. Você vê o rei Davi fez pecados bem piores do que Saul. Mas o rei Davi, a Bíblia fala, era um homem segundo o coração de Deus. Quando o rei Davi foi confrontado sobre seu pecado, sabe o que ele fala? Está lá escrito em Salmo 51, versículo 4. Pequei contra ti, e contra ti somente eu pequei. Como contra ti somente? Ele havia matado Urias, havia pecado contra tantas outras pessoas, mas ele entendeu que acima de tudo o pecado dele feria o coração de Deus. Então o arrependimento verdadeiro, genuíno, é um arrependimento vertical e não um arrependimento horizontal. Outra característica de uma motivação do coração que está desfocado é desejo sutil de receber honra. Nesse caso nem foi tão sutil, né? Então disse Saul: pequei, tudo bem, Samuel, pequei, tudo bem, você está certo, eu pequei. Honra-me agora diante dos anciãos do meu povo. Ai, meu Deus, isso aí nós todos temos que vigiar. Porque é claro, se seu Life Group multiplicou 3 vezes já esse ano, e já está em março, bem, isso aí quase é impossível, né? Mas ano passado multiplicou 3 vezes seu Life Group, né? E aí o seu líder está falando e tal. Claro que o meu líder está falando de todos os life groups que multiplicaram esse ano passado. Então, ele vai chegar em mim, com certeza, né? Aí ele fala de você, todo mundo aplaude você. Toda a glória seja dada a Jesus. Mas lá no fundo você está gostando. Quer dizer, o que acontece? No começo, você trabalhava, você nem queria ser reconhecido. Toda a glória é só por amor a Jesus, só por amor às almas. Agora, ainda é por amor a Jesus, ainda é por amor às almas, mas também é para receber um pouquinho dessa glória também, para ser um pouco também, crescer também, entendeu? É uma coisa muito sutil. Eu já caí nisso muitas e muitas vezes. Eu já errei nisso muito e muito mesmo. É muito sério isso, muito sério. Sexta característica de um coração que não tem a motivação correta: medo de aceitar desafio. Depois, quando esse mesmo Saul foi enfrentado com o Golias, né? Olha aqui que a Bíblia fala: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Um homem, um macho aí. Quem era o mais alto entre todos os israelitas, do ombro para cima? O Saul. Mas olha a atitude de Saul. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Quer dizer, ele não tinha coragem para enfrentar. Quando o seu coração, a motivação do seu coração não está certo, você não tem muita coragem de enfrentar grandes desafios, com coragem, mas quando sua consciência está limpa, e você não está fazendo nada para a sua glória, e tudo é só para a glória de Deus, e você até prefere que ninguém mencione seu nome, meu amigo, você tem uma coragem, uma ousadia poderosa, sobrenatural, para enfrentar e para vencer qualquer gigante que aparecer pela sua frente, em nome de Jesus. Seja um gigante de doença, seja um gigante de problemas financeiros, seja um gigante do ministério para multiplicar, para crescer, para ganhar almas, mas você vai vencer, porque seu coração está bem com Deus, em nome de Jesus. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Yes! Aí, outra característica: não gosta de ver os outros honrados. Né? A Bíblia fala, não vou tirar o tempo para ler aqui, que quando Davi começou a ser muito honrado, o Saul começou a ter aquele espírito de cavalo, né? Qual é o espírito de cavalo? Aquele garanhão, só ele que pode ser aplaudido, né? Você já viu um garanhão no pasto? Ele que manda nas éguas. Aí aparece um outro macho, um potrinho, mas começa a crescer, pode até ser filho dele, ele começa a dar coice, ele fica com raiva, não pode ter outro macho aqui, só eu que posso aparecer na parada.
Fala assim, diga assim, em voz alta, para você mesmo. Em nome de Jesus, saia espírito de cavalo. Amém? Quantas vezes eu já vi isso? Eu lembro uma vez quando Deus me chamou sério a atenção sobre isso. Lá em Santarém, eu estava pastoreando e as pessoas elogiando minhas pregações e aplaudindo. E aí, um dos meus copastores ia pregar e ele começou a pregar e eu querendo que ele pregasse bem, porque eu não quero ninguém falando mal dos meus copastores. Então eu, amém, amém, eu aplaudindo e eu apoiando ele. E o povo também. Mas de repente a pregação dele ficou já boa demais. O povo já estava aplaudindo demais. E por fora eu estava ainda, amém, mas por dentro, menos um pouco. O Espírito Santo me mostrou e eu falei, mas rapaz, isso é do diabo, isso veio direto do inferno. Mas isso é uma característica, viu? Quando você não gosta de ver os outros sendo honrados, isso é uma característica que mostra que o seu coração já está errado. Seu coração já está errado. E o pior é que muitas vezes nós não somos nem honestos com nós mesmos. Muitas vezes nós não somos nem honestos com nós mesmos, porque nós temos tido essas características que a gente não gosta de admitir. Você não gosta de ver os outros honrados. Isso é uma coisa maligna, maligna. Por fim, a Bíblia mostra que entrou demônios na vida de Saul. E ele foi até para se consultar com coisas que a Bíblia proibia na área de acessar demônios. E ele ficou, a Bíblia fala que um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Mostra isso. Versículo 10 é muito forte, é muito triste. Muito triste isso. E por fim, veio a morte. A morte, a morte. É muito, muito triste. Existe uma solução? Existe a solução? Sim, existe. Mostra aí, existe uma solução? Existe. Primeiro, reconhecer que, infelizmente, muitas vezes houve a motivação errada ou desfocada no coração. Reconheça isso. A primeira coisa é você ser humilde para reconhecer. Enquanto você, não, eu nunca errei, só o pastor Eibe e os outros, mas eu não. Para de ser, né? Para de querer tampar o sol com a peneira. Todos nós já erramos. Então, a primeira coisa para a gente mudar é reconhecer que, infelizmente, nós já fomos errados. Segunda coisa, arrependimento profundo. O que é arrependimento profundo? É você se quebrantar cada vez mais profundamente. Arrependimento é como camada de cebola. Você tira uma camada, mas ainda tem outra camada. Então, mesmo que você já arrependeu, às vezes Deus está te chamando para um arrependimento mais profundo. Escuta bem, arrependimento superficial gera transformação superficial. Arrependimento profundo gera transformação profunda. Outra coisa, arrependimento, pastor, mas eu já arrependi, não quero falar mais sobre arrependimento. Não, arrependimento rápido gera uma transformação rápida que também não dura muito tempo. Arrependimento contínuo gera uma transformação contínua. É muito profundo isso. Arrependimento profundo e contínuo. Diga, arrependimento profundo e contínuo. Agora, uma vez arrependido, e enquanto você continua arrependendo cada vez mais profundamente, continua também tomando posse do seu perdão diante de Deus. Receba o perdão. É questão de crer na palavra. A Bíblia promete em 1 João 1,9 que se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel para nos perdoar. E a quarta coisa, induzir o seu coração a ter a motivação correta. Induzir. Você pode escolher. Você sabia disso? Isso aqui foi um grande conforto para mim, porque quando eu vi tanta coisa errada dentro de mim, eu falei, Deus tenha misericórdia de mim, o meu maior inimigo não é o diabo, meu maior inimigo sou eu. E ele falou, Eibe, arrepende profundamente e continuamente. Eibe, receba meu perdão. Eibe, agora induza o seu coração
a ter a motivação correta. Você pode escolher, Deus te deu o livre-arbítrio no Espírito, porque você é liberto pelo Espírito, você tem um livre-arbítrio. E você pode escolher a induzir o seu coração e falar: a partir de hoje eu vou trabalhar não para a minha glória, nem quero que ninguém fale o meu nome, eu quero trabalhar só por amor a Jesus e por amor às almas. Você pode induzir o seu coração a ter motivação correta, você pode escolher isso. Você recebe essa palavra? Eu sei que eu passei um pouquinho o tempo, mas eu tinha que terminar essa mensagem para vocês. Vamos ficar em pé e vamos fazer isso agora mesmo. Vamos refletir em cima daquilo que acabamos de ouvir. Como está o seu coração? Eu quero que depois, talvez você até entre no YouTube, ouça de novo essa palavra. Deixa ela ensopar muito profundamente dentro de você, até que sua vida nunca mais seja a mesma. Amém? Vamos escolher induzir o nosso coração para ter realmente a motivação correta. Repita comigo, diga: Senhor, me perdoe. Quantas e quantas vezes eu já tive a motivação desfocada. Eu estava trabalhando com tanto amor pelo Senhor, mas ao mesmo tempo querendo participar da glória. Me perdoe, Senhor. Eu me arrependo de todo o meu coração. E eu vou ficar me arrependendo cada vez mais profundamente e continuamente. Mas eu também recebo o teu perdão, a tua transformação. E eu declaro, eu estou escolhendo a trabalhar com a motivação pura, só para a sua glória, só para a sua honra, só por amor ao Senhor e amor às vidas. Oh, Senhor, é por isso que eu trabalho. E esse trabalho é tão maravilhoso, é tão leve, porque nós estamos ganhando o mundo para o Senhor. E que toda a glória, e toda a honra, e todo o louvor, e toda exaltação seja dada ao Senhor, agora e sempre. Amém, e amém, e amém. Deus abençoe. Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, da igreja Betel, aqui em Pouso Alegre, no bairro Árvore Grande, na rua Maria Amélia de Carvalho, 127. Gostaria de fazer um convite a você. Venha ser igreja com a gente. E hoje, no nosso encontro de oração, nós vamos falar sobre justamente as motivações erradas. Que muitas vezes nós não sabemos receber elogios e esses elogios atrapalham e começam a fermentar em nosso coração. Fique até o final, compartilhe essa mensagem, dê um like e continuamos a dizer: venha ser igreja com a gente. E também gostaria que você viesse conhecer a nossa faculdade teológica. Temos uma parceria com a Leadership da Igreja Batista da Geórgia, nos Estados Unidos, onde você vai fazer 1 ano e 6 meses aqui conosco e depois mais 2 anos à distância, a Denner, onde seu diploma será reconhecido pelo MEC. Venha nos conhecer. Somos uma igreja que quer ser uma igreja abençoadora. Somos uma igreja que estamos vivendo a igreja de 2 asas. Uma asa no templo e a outra asa muito forte, que é nos lares, de casa em casa. Não somos uma igreja de eventos. Somos uma igreja onde o vento do Senhor está soprando de acordo com a sua palavra. Mais uma vez, venha ser igreja com a gente. E que Deus te abençoe. Aí não esqueça de compartilhar a mensagem e dê o seu like também. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu,
equilíbrio, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Aleluia. Ele está cuidando, meu irmão. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja. Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Esta guerra não te mata, vai te fortalecer. É neste deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de ti.